E aí, gente, tudo bem? Estamos aqui hoje para nossa primeira aula. Meu nome é Isaías Ribeiro, como eu já tinha dito anteriormente. Eu sou professor e teólogo formado pelo Seminário Presbiteriano Ashbel Green Simonton, no Rio de Janeiro. E eu convidei vocês para que nós pudéssemos estar hoje aqui para o início dos nossos estudos sobre um importante tema. E qual é o tema que a gente vai estar tratando hoje? A gente vai estar falando sobre evangelismo e evangelização. Hoje a gente começa realmente a nossa trajetória debaixo de um assunto, numa perspectiva que é muito importante para a igreja brasileira. Acredito eu que esse seja um tema extremamente palpitante, interessante e importante. E eu quero começar falando sobre o seguinte. Eu queria usar um texto do Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35, onde Jesus está conversando com seus discípulos. E ele vai dizer o seguinte para eles: erguei os olhos e vede os campos, e observai como eles estão prontos para a colheita. E por que Jesus diz isso aos seus discípulos? Eu quero dizer para você por que ele diz isso. Nós estamos no primeiro século e a gente vai observar que, obviamente, falar do Evangelho e falar do cristianismo é algo que realmente causa no coração dos discípulos uma certa apreensão. E por quê? Obviamente porque os líderes da religião judaica, amparados pelo Império Romano, estão perseguindo tanto o Salvador quanto os seus seguidores. Mas Jesus, no meio de toda essa apreensão, vai ser extremamente otimista ao falar isso para os seus discípulos. Erguei os olhos, olhai os campos, observai e vede como eles estão prontos para a colheita. Jesus está falando para os seus discípulos que o momento é apropriado para evangelização, para evangelizar, para falar do Evangelho. Jesus está sendo extremamente otimista, olhando aquele cenário de apreensão, ele simplesmente inverte as coisas. O que ele faz? Ele vê que realmente a perspectiva dos céus é oportuna. É interessante falar sobre esse assunto. É interessante inculcar isso na mente dos seus discípulos e dos seus seguidores. Da mesma forma como Jesus falou para os seus discípulos ali no primeiro século, eu quero tratar com vocês nessa ocasião sobre o seguinte: o mundo está vivendo um momento de apreensão. Sim, nós estamos cercados por uma pandemia. E o que é isso? Uma epidemia generalizada. E nesse momento de apreensão, de preocupação, de estatísticas preocupantes em relação a pessoas que estão sendo vitimadas por essa pandemia, talvez a igreja do nosso tempo não esteja entendendo ou não esteja observando que o momento é extremamente apropriado para quê? Para se evangelizar. O momento é apropriado para evangelizar por quê? Eu explico por quê. Nesse exato momento, muitas pessoas estão num leito de UTI. E se elas estão num leito de UTI, está havendo então um conjunto de sentimentos, tanto desta pessoa, que não sabe o que vai acontecer com ela, quanto dos seus familiares, amigos e parentes. E eu quero então aproveitar este momento para incitar a igreja brasileira, para motivar a igreja brasileira a pensar sobre a necessidade do Evangelho. Então é por isso que a gente vai estar falando sobre evangelismo e sobre evangelização. Eu quero dizer que nesse momento onde as pessoas estão com seus corações totalmente alarmados por causa da pandemia, obviamente muitos têm medo da morte, mas algumas famílias já enfrentaram o luto, e isso é muito triste. Algumas pessoas se foram. E o que ficou nos corações das pessoas? Senão a dor, o luto, as cinzas e o silêncio. Eu quero dizer que neste momento de pandemia algumas coisas estão acontecendo. Mas eu quero ainda dizer que após a pandemia vão ficar algumas lacunas. E essas lacunas que nós precisamos tratar nessa oportunidade, falando de evangelismo e de evangelização, só poderão
ser preenchidas pelo santo e glorioso Evangelho do Senhor. Somente o Evangelho vai poder sarar o coração do marido que perdeu a esposa, da esposa que perdeu o marido, dos pais que perderam possivelmente os filhos, dos filhos que perderam os pais, dos avós amados que se foram e de pessoas próximas, amigas tratadas como pessoas da família, membros da família. O que então fazer nessa época de apreensão? Eu quero tratar sobre isso com você nesta oportunidade. Por que então é tão importante falar de evangelismo, falar de evangelização e tratar do Evangelho? Nós temos 4 tópicos importantes para poder falar sobre evangelismo e evangelização nessa oportunidade. A primeira pergunta que vem à mente de pessoas que estão no leito de UTI: será que há esperança para mim? Provavelmente as pessoas estão pensando em cura, mas eu quero dizer que elas podem até serem curadas pela ciência, pela medicina, pelos medicamentos. Mas se essas pessoas não ouvirem o Santo Evangelho, elas continuarão enfermas. Aonde? Na alma. E o maior problema da humanidade, com absoluta certeza, é o quê? O maior problema da humanidade é o vírus do pecado. O maior problema da humanidade é a falta de paz com Deus. O maior problema da humanidade, com absoluta certeza, vai ser quando nós deixarmos esta vida. E a palavra de Deus, a Bíblia diz que vai chegar o momento em que todos se apresentarão diante do tribunal de Deus. Então, falar de evangelismo, falar de evangelização neste momento é importante para muitos que estão deixando esta vida. Então a igreja deve evangelizar e falar sobre esperança aonde? Falar de esperança nos hospitais. Falar de esperança para pessoas que estão em casa apreensivas com seus parentes internados. Falar sobre esperança no rádio, na televisão, nas redes sociais. Falar de esperança e falar para todas as pessoas que a esperança é Jesus Cristo. E quando a gente for falar sobre pandemia, a gente não pode deixar de dizer o seguinte: falar sobre pandemia é falar que a trombeta que aponta para o dia do juízo pode tocar a qualquer momento. Falar de pandemia é falar que ao final desta vida todos vamos nos deparar diante do tribunal de Deus e teremos que prestar contas a Deus sobre as nossas vidas. Falar sobre pandemia é falar urgentemente sobre refletir sobre salvação e condenação. E o que é que vai tratar sobre esses assuntos, senão o santo e glorioso Evangelho? Falar sobre pandemia vai nos levar a refletir sobre como esta pandemia chegou, de que maneira ela chegou, de que forma ela chegou. E nós não sabemos, nós não compreendemos, nós não sabemos a origem dessa doença. Como ela chegou então? E eu quero dizer que o problema dessa pandemia e a questão principal desta pandemia, com absoluta certeza, são as iniquidades e pecados potencializados pela raça humana. Os homens, os seres humanos, viraram as costas para Deus, ignoraram a Deus, zombaram de Deus, não deram crédito ao conteúdo da palavra de Deus. Então, a causa desta pandemia, com absoluta certeza, ela está sendo um instrumento de Deus para que seja comunicado o seu juízo final. As pessoas, os pecadores, precisam ser conscientizados disso. Os próprios cristãos precisam entender que a pandemia pode ser a última trombeta. E tocada a última trombeta, chegaremos ao momento final. O que acontecerá
Então, após o toque da última trombeta vai dizer à humanidade que agora não há mais tempo para arrependimento. Então, cabe à igreja pregar o evangelho para que as pessoas venham entender sobre a necessidade de se arrependerem dos seus pecados, das suas iniquidades, dos seus erros diante de Deus. Nós não podemos de maneira nenhuma deixar de entender que esta pandemia vai deixar algumas consequências. Nós já temos visto que as consequências hoje são de ordem, obviamente, física, de ordem financeira, porque muitos perderam, inclusive, os seus empregos nessa pandemia. Mas nós também vamos ver consequências nessa pandemia de ordem psicológica. Muita gente não sabe como vai se recuperar nesta pandemia, após esta pandemia. Nós precisamos então, enquanto igreja, pensar na nossa responsabilidade, pensar na nossa instrumentalidade, pensar que nós somos a voz de Deus para esta geração que pode ser a última geração de seres humanos. Falar sobre evangelismo e sobre evangelização. Eu gostaria que nessa nossa primeira aula, que nesse nosso momento introdutório, que todos nós viéssemos a pensar seriamente sobre a importância de se pregar o evangelho. Então eu quero chamar a sua atenção. Nós demos aqui uma introdução, eu acredito que você fez algumas anotações e eu queria que você já começasse então a sentir no seu coração as pulsações em relação ao Santo Evangelho. Sentir no seu coração as pulsações que te chamam para ser um evangelista, para ser um missionário aonde quer que você esteja, aonde quer que Deus envie você. Falar sobre evangelismo e evangelização é algo que deve mexer com o coração da igreja. Igreja do Senhor, Deus está nos chamando para um grande momento. Falar sobre evangelismo e evangelização. É sobre isso que nós queremos tratar em todo o nosso curso. Se prepare. Almeje ser um instrumento. Se coloque à disposição do Senhor e diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Essa é a nossa primeira aula, esse é o nosso primeiro contato. Que Deus nos abençoe. Espero vocês daqui mais algum tempo no nosso segundo momento, na nossa segunda aula, ok? Forte abraço.